Eu queria trazer umas perguntas que o pessoal deixou para a gente, né, ontem e hoje. A Paula Neumann, por exemplo, ela traz aqui uma coisa interessante, né? A questão de produtos de arte, por exemplo, né, camisetas, produtos de uma forma geral que contenham a planta ali, isso é considerado apologia? A apologia ainda é um crime? Como é que isso funciona? Bom, o crime de apologia, ele tá na lei 5.194 de 2019, e essa lei, ela está sendo bem discutida, tá? Entre os juristas, entre várias pessoas, mas é aquele ponto que a gente chegou, né? Ela vai da interpretação da pessoa, né? Do delegado, do agente de polícia, do promotor de justiça que recebe o inquérito policial do delegado, né? E aí ele decide tomar alguma decisão. A lei de apologia não está sendo utilizada mais. Eu estou até esperando aqui uma colinha aqui de um advogado colega meu aqui para saber se de fato essa lei caiu, mas eu particularmente nunca mais vi essa questão acontecendo. Meu colega aqui, doutor Vitor, acabou de falar que o STF já decidiu que portar camiseta, fazer passeatas, consistem em direito de protestar pela legalização da cannabis. Não é crime. Tá? Isso é fantástico. Mas e, por exemplo, a pessoa tem uma coisa de estampas de camiseta e ela vende com a imagem. Isso também não tem como Não ser é crime. considerado crime nunca, né? O Assim, STF já se posicionou. então se Desculpa. pode falar abertamente assim, sobre o tema, pode se falar sobre a cannabis, assim. Uma questão que talvez você até falou, mas eu não falei diretamente sobre ela. A Carolina, que é minha paciente, ela comentou em relação a você divulgar fotos e tal. Sim. Veja, depende. Porque na decisão criminal não tem nada contra. O juiz não fala nada. Já na decisão civil, ele pede para que não sejam feitos vídeos, para que essas fotos não sejam circuladas, né? Para que em matéria jornalística não tenha imagem de plantação da pessoa, de nada. Até porque se trata de um processo sigiloso, né? Só Entendi, quem tem entendi. acesso são as polícias, porque nesse processo participa a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e o juiz, né? Então quem tem conhecimento são essas pessoas e eu como advogado da pessoa. Você na prática, né, Gabriel, aí, né, atendendo, né, casos desse tipo, você vê que tem um avanço no sentido da visão das autoridades, justamente, com relação à maconha, ver que não precisa, o jeito que a gente está tratando hoje está errado, ou vocês ainda vê os policiais como acreditando que as apreensões, as prisões são a melhor solução ainda, você entende? Sim, Luiz, trazer até um dado interessante. Mais da metade das pessoas que estão presas são por tráfico de drogas. E 90% dessa galera é pobre e negra. Então, assim, para começar a responder sua pergunta, né, é importante lembrar que só quem precisa é que sabe a importância daquilo, né? Então, por exemplo, o filho de um juiz, o filho de um desembargador, o filho de um delegado, o filho de um promotor, né? Que inclusive vou até contar uma história aqui, que eu não vou dar nome a boi porque não pode, né? Mas eu vou contar mesmo assim. Eu sou diretor executivo de uma associação chamada Calme, uma associação que está aí com quase 400 pacientes. Nessa associação, um dos associados é um delegado. E o filho desse delegado tem epilepsia. E esse delegado compra o nosso óleo. Então, né, eu não sei nem se eu podia falar isso, mas já falando, não estou falando o nome de ninguém, né? Então não tem problema, né? Sim. Só quem Não. passa pela dificuldade é que vê a luz no fim do túnel. A luz verde no fim do túnel. Exato, né? E quando está próximo, né? Quando você sente ou na família ou com amigos, primeiro que você perde aquela visão deturpada, né? Estigmatizada, e depois que você vai procurar saber, né? Então é muito mais fácil de argumentar, é muito mais fácil, né? De trocar ideia, literalmente nesse sentido. Então assim, eu vejo que apesar desse governo reacionário e retrógrado, né? A gente tem um avanço considerável com relação à cannabis medicinal, né? Assim. Então, e trabalho como o de vocês, assim, de esclarecimento, né, de debate, acho que só melhora esse cenário, né? Como que Uhum. você vê isso, assim? É importante falar também, né, que a gente está aqui, né,
falando mal, né, dos agentes policiais aí, só que a gente tem que entender também a realidade deles. Eles foram treinados Com certeza. eles recebem mal, eles são mal vistos pela população, né? Uma questão nossa cultural, né? Cultural nossa. Apesar de todas as questões, problemas que a gente tem, né? Da colônia portuguesa chegando aqui, toda essa loucura que aconteceu nesses 500 anos, né? Isso é um fato, né? Sim. Mas é por isso que o trabalho da advocacia é tão fundamental, né? Pra gente bater de frente Sim. em relação a isso. E até, Sim. não sei nem se eu estou respondendo a sua pergunta, mas abri até um parêntese aqui. Para quem tem interesse em fazer um pedido judicial desse, para tomar cuidado com o advogado que escolher. Por quê? Porque quando a gente entra com um processo desse, a gente abre nossa vida para uma pessoa que, apesar de ser um juiz, uma pessoa que a gente não conhece. A gente não sabe como é que ela vai ter todos os dados dessa pessoa, né? Assim. E é justamente um outro motivo para não entrar com um processo criminal por meio de habeas corpus e entrar com um procedimento comum civil. É um outro motivo. O juiz criminal está prendendo gente todo dia. O juiz civil não prende ninguém. Entendeu? Entendi. Muito bacana, assim. Trazer outra pergunta que eu acho que é muito relevante, essa é uma minha também, né? É a Sueli Raquel que traz, que ela pergunta simplesmente por que o álcool pode e a maconha não pode, nessa questão da isonomia, da equidade, tratar substâncias semelhantes de forma tão desiguais, né? O álcool pode hoje, mas há 100 anos atrás não podia nos Estados Unidos, durante 8 anos. Né? 8 ou 13 anos, agora eu não sei agora. Mas durante vários anos não pôde se consumir álcool nos Estados Unidos. E o que gerou essa lei seca, né? O que gerou ali essa loucura. Assim. Por quê? Por quê? Eu não sei responder por quê. Não sei se é cultural, não sei se a galera tava com pouco uísque e eles queriam pegar todos os uísques. Não tenho a mínima ideia do motivo pelo qual. O que eu sei é que hoje em dia existem vários trajetos subterrâneos que viraram museus lá nos Estados Unidos, que eram onde aconteciam os tráficos, né? O tráfico de álcool, né? Então... Exatamente, exatamente, né? O ser humano é um ser muito interessante, né? Agora, mas por que você acha... Vai lá, pode falar. Existem várias respostas, né? Eu não sei se alguma delas está correta, né? Mas aí, em 1925, teve em Genebra uma reunião para falar sobre drogas, né? E falaram sobre o ópio, sobre várias drogas. E a maconha, na época, eles falaram como Indian Hemp, né? A maconha do índio, né? Então, Sim. esse estigma, né? Esse histórico, né? De preconceito e de dominação, né? Porque se você parar para pensar, os povos tradicionais aqui no Brasil eram indígenas, né? E quem veio para cá, os portugueses, várias pessoas que vieram para cá, mas quem realmente nos colonizou foram os portugueses, eles representavam 0,4% da população. É absurdo, né? É absurdo. Isso é absurdo, né? Então, assim... E você vê... Antigamente você via até propaganda nos jornais, né? 1800, 1900 ali, tinha os cigarros índio para asma, bronquite, uma série de... Era veiculado nos jornais, né? Então a gente vê que realmente a proibição vem muito desse preconceito, Exato, né? Quer dizer, aí traz, né? Como chegou pelos escravos a discriminação, lá nos Estados Unidos, os mexicanos, né? E assim a gente vai vendo que tudo tem a ver com discriminação mesmo e também com indústrias mais fortes, né? Só para você ver também uma outra situação, Luiz, as embarcações portuguesas que vieram de Portugal para o Brasil, as velas delas eram feitas com plantas, com cânhamo, né? Com cânhamo. Todos os cordames, o vestuário, né, cara? Tudo, né? Paraquedas foi feito na guerra, assim, também, de cânhamo. É uma pergunta que, infelizmente, eu não vou saber responder com precisão, né? O motivo pelo qual. Incrível. Mas está mais ou menos nesse meio do caminho aí.